Pai bendito, eterno, nós oramos a Ti agradecidos por tudo, pelo Teu livramento, pela Tua bênção, pela Tua graça, e pedindo a Ti que nos prepare a cada dia, Deus, para que não venhamos ser decepcionados ou decepcionarmos no final da jornada, mas queremos viver o resto de nossas vidas contigo, Senhor, eternamente. Pai bendito, assim prepara o Teu servo, dá no entendimento da palavra, compreensão, o guardar, o agir, o praticar, Senhor, para que possamos seguir firme no Teu caminho. Deus eterno, e o Teu servo que vai ministrar nesta manhã, continua dando ele, Senhor, esse entendimento, essa compreensão, essa revelação profunda da Tua palavra, e que ele traga, Senhor, lá de onde ele pegou, e traga, Senhor, onde nós estamos, e de maneira clara, firme, para compreendermos tudo. Seja com ele, Pai, nesta manhã, como Tu tens sido todos os dias, e serás também até o último dia da sua existência na face desta terra. Pai bendito, oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Peço que você abra sua Bíblia em mais uma leitura, por gentileza, no livro de Gênesis, capítulo 18. Gênesis 18, nós vamos ler do versículo 22 até o versículo 26. Abra, por gentileza, Gênesis 18, versículo 22. Vamos ler até o versículo 26. Amém? Encontraram os irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa. Matarás o justo com o ímpio? Como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Irmãos, hoje nesta manhã nós queremos compartilhar a palavra do Senhor. Esse texto de Gênesis também nos ajudará a refletir no que o Senhor tem para nós. Nós lemos o livro do primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 4, e nós queremos, como temos sempre feito nos cultos de ceia, falar e nos alertar e nos admoestar a respeito desse tema importante que tratar da volta do Senhor Jesus e de como nós devemos estar nos comportando diante desta verdade, desta realidade que certamente sobrevirá. E Pedro aqui, ele começa o capítulo 4, versículo 7, da sua primeira carta, já dando uma afirmativa. Esse trecho da sua carta, ele diz: o fim de todas as coisas está próximo. O tema da mensagem de hoje é justamente esse: o fim está próximo. O que fazer? É uma pergunta. O que nós devemos fazer como igreja do Senhor diante desta informação, diante deste alerta das Escrituras de que o fim está próximo? Nós vamos ver que esta percepção da proximidade do fim, diante da proximidade do fim, nós vamos ver que no Novo Testamento este sentimento dos cristãos do Novo Testamento, da igreja dos apóstolos, já estava presente desde o início. Logo após a morte de Jesus, a igreja começa a fazer o seu trabalho, e no primeiro discurso do apóstolo Pedro, ele já, lá quando é descido o Espírito Santo, lá no cenáculo, faz todo aquele reboliço naquela casa, um vento impetuoso entra na casa, reveste e enche todos os crentes
inclusive os apóstolos, todos aqueles que estavam ali reunidos. E imediatamente após este revestimento de poder, a primeira mensagem de Pedro, o primeiro discurso de Pedro, melhor dizendo, foi esclarecer para as pessoas que estavam olhando aquele evento, os discípulos, os apóstolos falando em línguas, dando a impressão para os que estavam vendo que eles estavam embriagados. E Pedro foi categórico na sua primeira declaração pública em dizer: isto aqui ninguém está embriagado. Isso na verdade é para que se cumpra o que foi dito pelo profeta Joel, aí ele cita o profeta Joel, que nos últimos dias o Espírito Santo desceria sobre toda a carne e seriam revestidos de poder. Então Pedro, na sua primeira fala, no seu primeiro discurso para as pessoas, ele já anuncia: olha, isso está acontecendo porque estamos vivendo os tempos do fim, e é cumprimento profético daquilo que Joel declarou e tantos outros profetas declararam. Nesta continuidade, os demais apóstolos continuam reafirmando essa questão do fim e da proximidade. Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, capítulo 10, verso 1, ele diz e nos ensina que o fim se aproxima. Esse mesmo Paulo diz em Romanos que a nossa salvação hoje naquele tempo, que ele estava dizendo, a nossa salvação hoje está mais próximo do que quando nós cremos. O escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 10 que tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esse o dia referenciando-se ao dia da volta do Senhor. Tiago alerta: sede vós pacientes e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Nós vamos ver, irmãos, que João também diz isso: filhinhos, já é esta a última hora, quando ele escreve na sua primeira epístola. Então, irmãos, nós vamos ver que no Novo Testamento, esta mensagem de falar e da iminente volta de Jesus estava fortemente presente na vida e no dia a dia da igreja primitiva, da igreja do Novo Testamento. Era uma mensagem que, se você ler com cuidado, todos os livros da Bíblia, do Novo Testamento, exceto Filemon, todos eles, de alguma maneira, tratam e falam da volta de Jesus, e falam de uma maneira que este evento está próximo, está iminente, está logo às portas. Então, meus irmãos, diante desse cenário de que estamos vivendo os tempos do fim, e esta esperança e esta expectativa de que os séculos irão se findar, de que o tempo e a história chegará a um fim, a história como nós conhecemos chegará ao fim, tem alimentado ao longo dos anos, ao longo dos séculos, tem alimentado esperanças e tem alimentado a fé de muitos cristãos, mas também tem suscitado e gerado muitos comportamentos inadequados para aqueles que ouvem e recebem esta informação. Então, a pergunta, justamente por isso o tema da mensagem desse estudo, desta ceia de hoje, é justamente esse: o que fazer então? O que nós devemos fazer? O que o cristão precisa fazer neste tempo do fim? O que fazer enquanto o fim não vem? Se o tempo da volta de Jesus se aproxima, o que devemos fazer? Pergunte para o seu irmão: o que fazer? Se o fim está próximo, o que nós devemos fazer? O que precisamos fazer? Pedro, nessa leitura que fizemos aqui, capítulo 4 de 1 Pedro, versículos 7 ao 11, ele vai dizer justamente alguns conselhos, ele vai nos dar 4 orientações de o que o cristão deve fazer enquanto o fim não vem. Por isso ele diz: o fim está próximo, o fim de todas as coisas está próximo. E aí ele começa a trazer atitudes e coisas, comportamentos que o cristão precisa desenvolver enquanto o fim não vem. O fim vem, irmãos, o fim das coisas vem, mas como nós, que somos chamados Igreja do Senhor, o que nós devemos fazer enquanto isto não acontece? Sabe, porque tem muita
tem pelo menos duas reações e duas atitudes que as pessoas fazem. Uma das primeiras atitudes é o que Paulo combateu quando ele escreve aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, que corrigindo aos crentes daquela igreja, de que eles achavam, não, Jesus está vindo, então vamos ficar parados sem fazer nada, porque o fim vem. Paulo vem e diz, não, é preciso que aconteça algumas coisas, dentre elas é que se apareça o homem da iniquidade. Então não haverá, Paulo escreve isso aos Tessalonicenses, primeiro vem o homem da iniquidade, então essas coisas acontecerão. Então, se você está aí esperando a volta de Jesus, sentado, escorado no monte, esperando que o mundo acabe, tire o seu cavalinho da chuva, porque você precisa estar fazendo outra coisa, e não isso. Paulo diz, olha, então, nessa mesma carta aos Tessalonicenses, ele escreve e diz, olha, tem gente que parou de trabalhar, porque a volta de Jesus está vindo, tem gente que parou de fazer as coisas, achando que Jesus vai voltar, porque está sendo dito, a volta está próxima, Jesus está voltando, então, se ele está voltando, eu não vou fazer mais nada, vamos esperar. Ele diz, então, se não quer trabalhar também, não, ninguém coma, porque não vai ser assim. Então, nós temos essas atitudes de pessoas que, diante dessa notícia, param, não fazem nada, ficam só esperando o mundo acabar e querendo ver o circo pegar fogo. E outros são fatalistas. Está vendo? Isso está acontecendo porque é cumprimento da profecia. A destruição tem que vir, e começa a pregar, não, agora tem que acabar, tem que matar todo mundo mesmo, essa fome, essa desgraça, essas coisas que estão acontecendo, está vendo? Também não é o que nós devemos fazer, não é o que a igreja precisa fazer. Nós não devemos nem ficar escorado no monte, no barranco, esperando o mundo acabar, não vou ficar aqui parado porque o mundo vai acabar, então não vou fazer mais nada. E nem sermos profetas do caos, alarmando as coisas, está vendo que está acontecendo essas guerras, rumores de guerras e não sei o que, é porque, não irmãos, não é nem tanto ao mar, nem tanto à praia, é o que Pedro vai nos alertar aqui, e que essa leitura complementar que eu fiz, Gênesis capítulo 18, vai nos mostrar o que o justo precisa fazer enquanto o dia do Senhor não vem. E nós fomos chamados a viver em justiça. O crente foi chamado para viver em retidão. Paulo escreve aos Filipenses e diz que vocês resplandeçam a luz de Cristo em meio a uma geração corrompida e pecadora. O justo, o crente, a igreja, foi chamada para ser um referencial em meio ao caos. E nós não podemos colocar as coisas tudo na mesma sacola. As profecias de Deus vão se cumprir? Vão se cumprir. Mas não é porque a profecia se cumprirá que a igreja não fará nada para que as pessoas sejam alertadas e alcancem a salvação. Então vamos ver, irmãos, aqui Pedro, no capítulo 4 da epístola, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, verso 7, ele declara isso, o fim de todas as coisas está próximo. E aí ele começa, sede, portanto, diante dessa notícia de que o fim está próximo, ele começa a recomendar e a instruir a igreja e a instruir os crentes ao que fazer. E a primeira recomendação que ele nos dá é, sede, portanto, sóbrios, alertas a bem das vossas orações. Ele nos chama, em primeiro momento, para ter uma vida de discernimento. Esse primeiro aconselhamento de Pedro, diante da notícia do fim, é que o cristão, é que a igreja precisa viver com sobriedade, com discernimento, compreendendo o que precisa fazer e o que precisa deixar de fazer. A eternidade de Deus está às portas, irmãos. A consumação dos séculos está às portas. Mas essa primeira atitude que Pedro nos aconselha é que nós devemos ter bom senso, nós devemos estar em alerta, em prontidão. Essas duas palavras nos apontam para uma atitude de equilíbrio. E quando ele coloca sobriedade e equilíbrio, ao mesmo tempo, esta sobriedade e equilíbrio deve trazer para nós uma atenção e um alerta.
A igreja não pode estar envolvida tão somente com as coisas desta vida. E nós, irmãos, o papel principal do cristão, o papel principal do justo é resplandecer a justiça de Cristo neste mundo injusto. Nós temos um mal no meio da igreja. Quando eu digo igreja, não é a nossa igreja, eu digo a igreja como um todo. A igreja tem um certo mal que eu vou chamar nesta manhã de o mal de Jonas. Você lembra de Jonas, o profeta? O Jonas, o profeta, se achava o justo, pertencente a uma nação justa, que era Israel. Foi chamado para ser justa, para ser uma nação que resplandecesse a justiça de Deus, vivendo os mandamentos de Deus, e ao viver os mandamentos de Deus, a nação de Israel precisava ser um referencial, um farol, para mostrar para as outras nações ímpias e pagãs como que uma nação justa vive de uma forma diferenciada. Mas Israel se fechou dentro deste seu importante papel de ser um baluarte da justiça e viveu dentro de um propósito exclusivista. Exclusivo no sentido de só nós somos os bons, o resto não presta para nada. E este sentimento, irmãos, está, de uma certa forma, em um grau maior ou um grau menor, está impregnado em muitos crentes, em muitas igrejas, de achar, não, nós somos os limpinhos e justos, o mundo é pecador, não me misturarei com esta gentalha, como disse Kiko. Então nós temos, muitos cristãos têm o síndrome de Jonas, e vou acrescentar, o síndrome de Kiko, não me misturo com esta gentalha. E nós vamos ver no exemplo de Abraão, por isso eu fiz a leitura de Gênesis 18, o que a igreja precisa estar fazendo, que é este conselho de Pedro aqui, qual é o discernimento que a igreja precisa ter. Não é para nós sermos como Jonas, que anunciam e desejam o caos. Jonas queria a destruição de Nínive, irmãos. Se você ler com calma, e você conhece a história do profeta, ele se revoltou com a instrução de Deus, não vou para Nínive, porque eu sei que se eu pregar a tua palavra, e os ninivitas se arrependerem, tu és misericordioso, e tu não vais destruí-lo, então eu não vou para Nínive, eu vou para Jope. O que ele queria que acontecesse, irmãos? Me ajude aí, o que ele queria? Queria o caos de Nínive, queria a morte de Nínive, queria a destruição daquela cidade. Mas Deus não quer, como diz a palavra do Senhor, Deus não tem prazer na morte do ímpio. O próprio apóstolo Pedro fala, na segunda epístola, e pregamos isso na última ceia, que o fim das coisas aparentemente estão sendo retardadas, porque Deus espera e deseja que as pessoas encontrem arrependimento. Deus espera que os ímpios encontrem a justiça e deixem o seu mau caminho para que não sejam entregues à morte. O problema é que a igreja não está discernindo, ao receber a mensagem da volta de Jesus, ao receber este alerta, o fim está próximo, nós estamos mais nos comportando como Jonas, querendo a destruição dos ninivitas que estão aí por fora, do que como Abraão, que está intercedendo por Sodoma. Olha a situação de dois homens. Jonas era um homem justo? Era um homem justo, mas estava com uma visão e sem discernimento das coisas de Deus. Abraão era um homem justo? Certamente era um homem justo, por isso ele é o nosso pai na fé. Mas Abraão tinha discernimento. Por isso que nesta manhã eu digo, neste conselho de Pedro, que nós devemos ser sóbrios e vigilantes, nós não podemos ser nem um sonhador preguiçoso. Jesus vai voltar, vou ficar aqui sonhando com a volta de Jesus, esperando as coisas acontecerem. Preguiçoso e não faz nada. Sonhando um sonho utópico, uma coisa que está para acontecer e nada faz. Na ceia passada, Pedro diz isso, nós devemos estar
apressando a volta de Jesus. Irmãos, eu desejo ver este dia, eu desejo estar neste dia, eu desejo participar da primeira ressurreição, eu desejo estar ali junto com o Senhor Jesus, eu desejo vê-lo como Ele é. Hoje eu o contemplo como espelho, um dia eu verei como Ele é. Isto é um sonho, mas não é um sonho utópico, de uma fantasia, de um conto de fadas, é um almejo, é uma esperança, é um desejo que arde e queima em nosso coração. A esperança da volta de Jesus não deve nos fazer ficar sonhando acordado, ao contrário, deve nos despertar para trabalhar. Então nós não podemos ser nem sonhadores preguiçosos e nem fanáticos zelosos. Está vendo? Tem que morrer mesmo. Nínive tem que ser destruída, esses ímpios têm que morrerem todos. Não, irmãos, nem Jonas, nem sonhador. E se você ler o capítulo 4 do profeta Jonas, capítulo 3, final do capítulo 3 de Jonas, lá da profecia do profeta, ele diz: eu sabia, Senhor, que isso ia acontecer, por isso eu não quis vir. Eu sabia que se eu tivesse falado, eu sabia que se eles tivessem se arrependido, tu és longânimo, tu és misericordioso, tu és tardio em irar-se. Eu sabia que isso ia acontecer. Jonas, calme lá, rapaz. E aí ele começa a falar, aí Deus faz nascer aquela árvore sobre ele, aí ele não fez esforço nenhum para a árvore crescer, para dar sombra, aí Deus no dia seguinte seca a árvore, Jonas fica brabo, aí Deus fala: mas Jonas, tu não fizeste nada, eu fiz nascer sobre ti a árvore, te proteger, murchou, tu não tiveste trabalho nenhum, e eu que fiz esses homens, e os criei, não tenho direito de ser misericordioso com eles? Irmãos, mas a igreja, muitas vezes, nós estamos vivendo como Jonas, e não estamos discernindo, estamos falando da volta de Jesus, se é que falamos da volta de Jesus, se é que anunciamos e proclamamos esta verdade, nós muitas vezes estamos proclamando assim: arrepende-te, tu vai para o inferno, seu ninivita, pecador, ímpio, miserável. Fariseu! Pedro está dizendo aqui: sejamos sóbrios. Agora vamos pegar Abraão. Abraão, irmãos, estava diante de Sodoma e Gomorra. Gente boa, né? Cidade tranquila, cidade boa, cidade maravilhosa, cidade que todo mundo era gente boníssima. Abraão sabia como é que era aquela cidade. A atitude de Abraão qual foi? Senhor, tem misericórdia desta cidade, tem misericórdia desses homens, tu irás destruir esta cidade se houver algum justo ali, tu irás destruir o justo junto com o ímpio, tu irás destruir a cidade, mesmo os pecadores juntos com aqueles que se separam da maldade. Deus no versículo 26 de Gênesis 18 diz: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Irmão, sabe o que eu aprendo aqui? A profecia, Deus, antes de Abraão ter esse discurso, aqui no capítulo 18, Deus revela a Abraão e diz: Abraão, manda os anjos vão até a casa de Abraão, tem uma refeição junto com Abraão, os anjos anunciam: Abraão, nós estamos aqui para cumprir uma ordem de Deus, nós vamos destruir Sodoma e Gomorra, porque o clamor do pecado daquela cidade chegou até a Deus, e Deus o cálice da ira de Deus já chegou ao seu limite. Então, Abraão, nós estamos te avisando aqui que nós vamos fazer isso, porque você é um homem justo. Olha que está versículo 20 aqui, versículo 19 e 20 de Gênesis 18. Porque eu escolhi Abraão para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. E disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E assim não é, e se assim não é, sabê-lo-ei. Deus disse: eu vou avisar Abraão que é um homem justo.
para ver o que Abraão fará. Irmãos, Abraão foi chamado para ser uma bênção para todas as nações da terra, não apenas para si mesmo, não apenas para a sua família, não apenas para a sua casa, não apenas para Israel. Esta bênção que Deus entregou a Abraão, serás bendito, em ti serão benditas todas as famílias da terra, está sobre nós, sobre a igreja, irmãos. Nós também precisamos ser bênção para todas as nações da terra. Nós precisamos também, como igreja do Senhor, abençoar e interceder e levar justiça para os injustos, levar a luz para os que estão em trevas, levar acolhimento para os que estão sendo destruídos, levar paz para os que estão aflitos. Nós fomos chamados para fazer isto e não rogar praga, tem que acontecer mesmo. Acho é bom o que está acontecendo. Sabe outro discurso que está na nossa boca, na boca de muito crente? Isso é cumprimento da profecia, tem que destruir mesmo. Não, irmão, Deus dá a profecia, escute isso, Deus dá a profecia de destruição, mas Ele não quer que essa profecia se cumpra. A intercessão de Abraão, se houvesse 50 justos, depois ele vem diminuindo, né? 40, 30, até ao número de 10. Se houvesse 10 justos, a profecia de destruição sobre Sodoma não aconteceria. Como não aconteceu a profecia de destruição sobre Nínive. Mas nós somos zelosos, fanáticos. A profecia vai cumprir. Não, então vai destruir mesmo. Tem que inundar tudo mesmo. Tem que acabar tudo mesmo. Não, irmãos, nós temos que ser profetas da justiça. Nós temos que clamar. Nós temos que resplandecer para levar a justiça para quem está vivendo na injustiça, para que de algum modo as misericórdias do Senhor alcancem aos outros. É isso que Pedro fala de viver em sobriedade. Nós não podemos ficar parados olhando, não, tem que acontecer profecia e não fazer nada. Irmãos, vejam o número dos últimos dias, o grande número, o aumento do antissemitismo e de proclamar e da perseguição que o povo de Israel está sofrendo. Os irmãos têm acompanhado nas noticiários e nas mídias, nas universidades americanas, os alunos, estudantes, desejando morte aos judeus. E a gente fica falando, não, tem que acontecer isso mesmo, porque afinal de contas, Israel é raça ruim, eles rejeitaram e mataram Jesus, agora eles têm que pagar o preço. Quantas vezes esse discurso não está nos lábios de muitos cristãos e nós não temos que fazer isso, temos que fazer ao contrário. Orai pela paz sobre Jerusalém, são nossos irmãos. Israel, olha, eu tenho refletido muito sobre isso e quem sabe a gente fale mais aprofundadamente, dê mais alguns estudos sobre isso. A igreja, na cabeça de muitas pessoas, exclui Israel. Não, irmãos. Olha o que Paulo diz, escrevendo aos Efésios, deles, de Israel, são os profetas, deles são os patriarcas, deles, dos judeus, deles pertencem os oráculos de Deus, deles vem o Messias. Então, esses acontecimentos anunciados pelo Senhor, a gente tem uma dificuldade, talvez eu não consiga explicar o que eu entendo, mas eu vou tentar, irmãos. A gente pensa assim, não, Deus falou, vai acontecer, mas a igreja tem que lutar para que esses eventos não aconteçam. Não sei se eu estou conseguindo entender, me fazer entender. Nós ficamos sonhadores, paralisados. É cumprimento profético, deixa o circo pegar fogo, não vou fazer nada. Não, irmãos, temos que ser como Abraão. Os homens serão amantes de si mesmos, e fico parado, não vou falar nada do amor de Cristo. Os homens serão caluniadores, não farei nada quanto a isso, porque é cumprimento profético. Não, Deus quer nos levantar nos dias desses ninivitas para proclamar a justiça de Deus, para que de algum modo eles se arrependam. Este é o chamado da igreja. Quando
Pedro diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Temos que ser como Abraão e proclamar graça e misericórdia, clamar diante de Deus e resplandecer a luz do Evangelho por onde passarmos. E não ficarmos parados, paralisados, sem fazer nada e só dizendo. Sabe, o crente nos dias de hoje está assim, faz um checklist de profecias. No mundo terá guerras, cumpriu. Rumores de guerra, está acontecendo. Terá fome, risca no calendário. Terá, que mais? Pestes, risca no calendário. Está vendo? Está vendo? O mundo é assim mesmo. Tem que acontecer isso mesmo. E não faz nada a igreja. A profecia está dada para que se despertem os justos. Para que os justos se levantem no meio da injustiça e resplandeça a luz. E não ficar. Tem que acontecer mesmo. Tire isso do seu discurso, irmãos. O que fazer diante da informação de que o fim está próximo? Seja justo. Viva a justiça de Deus em meio à injustiça. Pastor Jean? O povo de Israel pecou lá com o bezerro de ouro no monte, tinham acabado de receber a libertação do Egito, e Deus saturou o povo de dura serviço, cabeça dura esse povo. Moisés, não tem mais condição não, eu vou fazer um outro povo a partir de ti, Moisés, vou acabar com esse. Moisés levanta-se e diz: é isso mesmo, Senhor, destrói esse povo, é ruim mesmo, esse povo merece mesmo. Ó Senhor, que glória, pode fazer, eu sou o Moisés, eu sou o cara, eu sou um homem manso, eu vi a sarça queimar e não consumir, pode fazer, Senhor. Mas o Moisés, homem justo, vendo um povo injusto, não desejou o mal para eles, olhou e disse: Senhor, não faça isso. Porventura as nações não olharão para ti e dirão: tiraste o povo do Egito para matá-los no deserto. O que as nações falarão de ti, ó Senhor? Irmão, nós temos que ter discernimento e sobriedade. E Deus poupou o povo de Israel e fez uma mudança. Aquela geração perdida morreu no deserto. Mas a nova geração que não se corrompeu entrou na terra. Irmãos, a igreja tem que ter esta sobriedade. Nós não podemos ser fanáticos, zelosos das coisas de Deus, ficar num checklist profético dizendo: isso aconteceu, isso aconteceu, isso aconteceu, tem que acontecer mesmo. Não tem que acontecer, irmãos. Ao mesmo tempo que tem que acontecer. Obrigado. Não precisaria acontecer se a igreja, se o povo de Deus se levantasse para ser um baluarte de justiça em meio às trevas. Mas vai acontecer. Mas entenda comigo esse dilema. Ao mesmo tempo que vai acontecer, nós temos que lutar para que não acontecesse. Nós temos que trabalhar para que de alguma maneira o Senhor se arrependa do mal que desejou mandar sobre os injustos. Que dilema, né, irmãos da igreja? Que dilema do povo de Deus, não é este? De não tem que acontecer e não faz nada. É por isso que o Senhor nos chama, Jesus nos chama, no final dos evangelhos ele diz: portanto, ide, fazei discípulos, ensinai a justiça, ensinai a fazer o bem, ensinai os mandamentos, orientem sobre o Filho de Deus, orientem, como João diz, foi para isto que o Filho de Deus se manifestou, para aniquilar com as obras do diabo. Faça isso, isso é apressar a volta de Jesus e é também discernir o tempo. A igreja precisa saber que o que precisa ser feito é anunciar as boas novas do Evangelho e interceder. Não é rogar e torcer para que o mal aconteça, mas é clamar a Deus: Senhor, tem misericórdia,
do ímpio. Tem misericórdia daqueles que estão andando nas trevas, porque eles tropeçam, eles caem em abismos que nem mesmo sabem que são abismos. Tropeçam e não sabem nem no que estão tropeçando. E a igreja fica fanática, zelosa, dizendo: bem feito, tem que cair mesmo, tem que pecar mesmo. Aí a gente pega aqueles textos bem pesados. O ímpio que se suje mais, eu estou aqui justo, me limpando a cada dia mais. Não, irmãos, não foi para isso que Deus nos chamou. Segunda recomendação de Pedro é que nós devemos ter um amor intenso nesses últimos dias. Ele no versículo de número 8, acima de tudo, porém, tende amor intenso. Se a sobriedade, o conselho de sermos sóbrios, está voltado para uma atitude da igreja para com o mundo externo, ou seja, nós temos que ser sóbrios e olhar para os injustos, olhar para o ímpio, clamar em favor do ímpio, clamar misericórdia em favor do ímpio, a figura e aos modos como Abraão fez. Esse versículo 8 vai trazer um olhar de Pedro sobre o que o cristão, o que o servo de Deus precisa fazer sob o ponto de vista interno. Ele diz assim, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Aqui, meus irmãos, Pedro está mostrando para nós e destacando a necessidade que nós, enquanto servos do Senhor, pertencentes à comunidade do reino de Deus, a igreja que foi redimida, o povo que foi alcançado pela graça, precisa viver e ter um vínculo entre os irmãos, e é por isso que nós nos chamamos de irmãos, porque fazemos parte de uma família. Éramos inimigos de Deus antes de crermos em Jesus. Ao recebermos a palavra e ao crermos no Senhor Jesus, somos aproximados para sermos filhos de Deus. Por meio de Cristo Jesus recebemos o espírito de adoção de filhos. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo de todas as bênçãos celestiais. Recebemos em Cristo Jesus todas as promessas que foram entregues a Abraão. Paulo escreve isso textualmente aos Efésios. Vós, ele inclusive usa essa expressão. Quando você lê as cartas de Paulo e ele dizer assim, principalmente Efésios, Colossenses, ele está se colocando nós enquanto povo judeu. E ele diz assim, e vós, ele está falando para os gentios, ele diz, nossa é a palavra, nossas são os oráculos de Deus, nossas são as profecias. Ele está se incluindo porque Paulo era judeu, não se esqueça disso. E aí ele diz, vós fostes aproximados da comunidade de Israel, vós que estavam afastados antes do mundo, sem Cristo, sem Deus, sem lei, sem mandamentos, sem profecia, sem bênção, vós, ele está falando a nós, gentios, vós agora em Cristo Jesus fostes aproximados e são herdeiros de todas essas promessas. Então ele está dizendo aqui, Pedro, olha, este corpo de Cristo, e aí Paulo continua dizendo, por isso nós somos um só corpo, temos um só Deus, temos um só Espírito, um só batismo, uma só fé, uma só esperança. Então não existe isso de gentil, porque tem um outro erro teológico, dizer que a igreja substituiu Israel. Israel agora o problema de Israel vai ser resolvido na grande tribulação, não é isso que você pensa? Muitos pensam assim, nós vamos subir e Israel vai ficar aqui para ser castigado pelo anticristo, porque é raça ruim, porque matou Jesus, porque é o povo que rejeitou. Não, irmãos, leia Romanos capítulo 11, nós fomos enxertados em Israel para recebermos a herança das profecias, das promessas dadas aos patriarcas. Quando Paulo diz isso, amor intenso entre vós, entre todos o corpo de Cristo,
Pedro, melhor dizendo, está dizendo sobre este amor que nós devemos ter uns para com os outros, é esta compreensão de que o que acontece com o meu irmão e o que acontece comigo precisa ser compreendido e precisa ser vivido, este amor que nunca vai falhar. Essa expressão que ele usa, a palavra grega que ele usa aqui para amor intenso, é uma palavra que significa aquilo que nunca falha. Pedro está dizendo que na comunidade dos cristãos, na comunidade do povo de Deus, o corpo de Cristo precisa experimentar e viver um tipo de amor que é infalível, que não é condicional. É um amor no sentido de que, quando ele diz este amor que não falha, que encobre multidões de pecados, essa expressão que ele está querendo dizer é um tipo de amor que não importa o que aconteça de errado e de problemas que haja no nosso meio, o amor que nunca falha e o amor que encobre multidões de pecados está sempre disponível para perdoar uns aos outros. O que Pedro está dizendo aqui, que nós devemos estar fazendo enquanto o fim não vem, a segunda orientação é: haja perdão infalível entre vós. Irmãos, nós vamos nos atritar. Nesta caminhada nós vamos divergir de alguma coisa. Nós vamos ter problemas uns com os outros. Nós vamos ter desentendimentos. O que Pedro está dizendo é que no nosso meio, o amor que precisa estar presente é um amor que nunca falhará em conceder o perdão. Porque o amor verdadeiro encobre multidão de pecados. O que ele quer dizer é o seguinte: não importa o pecado que o teu irmão cometa contra ti, o amor que deve imperar e reinar em nosso meio é um amor que vai perdoar qualquer tipo de pecado sofrido, qualquer tipo de erro recebido no convívio da comunidade. Quantas vezes, hein? Qual foi a palavra de Jesus para Pedro? Aí a gente vai ficar com 70 vezes 7, né? Dá 490. Aí a gente vai fazer uma lista. Pecou 10, 15. Aí faz a relação. 490. Bom, esse é o meu limite. 491. Já não dou mais pecado. É isso que ele está querendo dizer, Jesus? Você precisa entender que no hebraico, as palavras, no hebraico, lá não tem não tem número, como nós temos os números ordinais, cardinais, 1, 2, 3, 4, 5, como nós temos. Os números em Israel, no hebraico, são expressos por palavras. Cada palavra tem um valor numérico. Aleph é o número 1, e aí por aí vai. A palavra, a letra, melhor dizendo, Aleph, representa também o número 1. Então eles têm, porque cada letra representa um número, cada palavra representa, eles fazem também, para melhor interpretar, a somatória das letras que compõem aquela palavra. E quando Jesus diz que o perdão precisa ser concedido 70 vezes 7, o resultado dessa operação aritmética vai dar 490. 490 é um número que se faz referência a uma palavra que se chama perfeito, íntegro, completo. Então 70 vezes 7 significa que o teu perdão precisa ser completo, inteiro, total, definitivo, intenso, sem falha, que encobre multidões de pecados. Eu perdoo só até aqui, porque até aqui é o meu limite. Jesus está dizendo 70 vezes 7 para ti, teu perdão tem que ser inteiro. Afinal de contas, o meu perdão para você foi inteiro, completo. Levou sobre si todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. Ele cravou, como disse Colossenses, a cédula de dívida que pesava contra nós e pagou integralmente. O perdão de Cristo na cruz do Calvário, para você, para nós e para a humanidade, foi inteiro, completo, 70 vezes 7, 490, não foi parcial. E a exemplo do seu perdão, Pedro está dizendo aqui, o nosso amor
tem que ser infalível para que possamos conceder um perdão inteiro, completo. Pensa agora aí, irmão. Ah, pastor, é porque o senhor não sabe o que aquele irmão me fez. Foi mais do que os soldados romanos fizeram para Jesus? Você recebeu uma chicotada na costa? Você recebeu uma coroa de espinho? Você foi furado no teu lado? Não, eu fui furado no coração, pastor. Fui ferido na alma. Já falei algumas vezes aqui, nós somos crentes almáticos. Jesus e Deus nos chama para sermos crentes espirituais. Nós somos muitas vezes guiados pelas nossas emoções. Eu não estou sentindo de amar. Eu não estou sentindo de perdoar. Furou meu coração, pastor. É verdade, às vezes algumas palavras furam o nosso coração. Mas nada se compara ao que Jesus sofreu na cruz do Calvário. Nada se compara à angústia que ele experimentou, porque ele sabia o que estava ali aguardando na cruz, quando no Getsemane ele disse: Pai, se for possível, esse cálice é duro de beber. É um cálice amargo e pesado de beber, Pai. Senhor, mas se não for possível, não tiver outra alternativa para redimir e não deixar que esses ninivitas, que éramos nós, morressem, eu vou tomar esse cálice, Jesus, meu Pai. E Jesus foi e tomou. O que você está passando é pior do que Jesus passou, porque o perdão e o amor de Jesus encobriu multidões de pecado, não só meu, não só seu, mas da história da humanidade inteira. Pedro está dizendo: enquanto o fim não vem, vivamos com um amor intenso, vivamos perdoando e com o amor que temos, encobrindo multidões de pecados. Perdoe nesta manhã, irmãos. Perdoe aquele que te ofende, perdoe aquele que te ofendeu, perdoe aquele que furou o teu coração, perdoe aquele que machucou a sua alma. Seja um crente espiritual, não viva pelas dores da alma, viva guiado pelo Espírito Santo de Deus. Peça que o Espírito crie em você os frutos dele: amor, mansidão, longanimidade, domínio próprio. O que mais? Fidelidade. Falei mansidão já? Mansidão. Gálatas 5,12. Abre aí na Bíblia, mais rápido aqui. E não ficar: pastor, o senhor não sabe o que aquele irmão fez. Pastor, eu gosto de falar essa expressão, crente porta velha, né? Irmão, pelo amor de Deus, o tempo está findando. E se Jesus voltar hoje, você está nesse reme-reme aí, nesse nhenhenhê, e Jesus vai voltar e vai te encontrar cheio de remorso, cheio de rancor, cheio de raiva, cheio de ira, trauma. É o 22, eu falei 12, mas acho que é o 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. É isso que nós temos que ter. Contra essas coisas não há lei. Mas eu vivo pela minha alma. Eu gosto de lembrar do hino do Sérgio Lopes. Eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Crente que vive pela alma é crente velho, é velho homem. Não se deixou renovar pelo Espírito de Deus. Pedro depois, a terceira atitude que nós precisamos fazer, ele diz aqui no versículo 7, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Essa expressão hospitaleiro, naquela época, é um pouco mais, precisamos entender o contexto dessa expressão, para aquele tempo de Pedro, para que nós possamos compreender e aplicá-la ao nosso dia de hoje. Pedro está dizendo aqui, a hospitalidade, para aquele tempo, significava verdadeiramente abrigar
crentes que estavam viajando, eram viajantes, estavam de passagem, e literalmente sustentar a pessoa em sua casa. Literalmente a pessoa ficava ali na sua casa e era-lhe dado de comer, de beber, sustentava, mantinha aquelas pessoas. Paulo inclusive experimentou isso. Os filipenses eram mantenedores e hospitaleiros de Paulo, sustentavam Paulo e mandavam ofertas para Paulo desenvolver o seu ministério. Então Pedro está dizendo aqui que nós devemos, enquanto o fim não vem, nós devemos sustentar, apoiar aqueles que estão perseguidos, auxiliar aqueles que estão sendo aprisionados. E aqui eu volto a falar de novo, irmãos, tem na época do nazismo, nós tínhamos, era uma perseguição muito forte contra os judeus, e foi o Holocausto que aconteceu. Mais de 6 milhões de pessoas foram mortas, de judeus foram mortos naquela época. E um filósofo, me esqueço o nome agora, alemão, um pensador alemão, que era judeu, ele disse, na verdade não era judeu, ele era cristão, e depois ele passou a sofrer as consequências da perseguição do nazismo. Ele disse o seguinte: começaram a perseguir os comunistas e eu me calei e não fiz nada. Depois começaram a perseguir os judeus e eu me calei e não fiz nada. Quando por último começaram a perseguir os cristãos e não tinha mais ninguém para interceder e falar por mim. O mal da igreja, de muitos cristãos tem que morrer mesmo. Quando Pedro fala da hospitalidade, de sustentar, é essa capacidade que a igreja precisa ter de compadecer-se dos perseguidos, porque a hospitalidade era concedida para aqueles crentes que eram perseguidos. Quantas vezes Paulo e Pedro experimentaram a hospitalidade de cristãos porque estavam fugindo das perseguições? Se você lembrar lá em Atos dos Apóstolos, no livro aos Tessalonicenses, na cidade de Tessalônica, quando Paulo chega lá e tem um alvoroço, as pessoas queriam pegar Paulo e apedrejar a Paulo e a Silas. Então os cristãos, as pessoas da cidade, pegaram Paulo e Silas e esconderam nas suas casas para que a população não os matasse. Correram para a casa de um cidadão chamado Jason. Paulo e Silas se esconderam ali. As pessoas chegaram até a casa, eles deram um jeito de fazer Paulo sair pelos fundos da casa, e o próprio Jason foi ser preso. Isso é o que nós precisamos fazer, e sermos intercessores, sustentadores dos perseguidos, dos que estão sendo aprisionados, sobretudo por causa do amor de Cristo. Irmãos, tem quantos cristãos estão sendo perseguidos neste exato momento, mortos, aprisionados, sacrificados, torturados por amor ao Evangelho, esses países islâmicos ali do Oriente Médio. Os nossos irmãos judeus sendo perseguidos, tentando destruí-los e matá-los. Irmãos, nós temos que ser, essa hospitalidade para os dias de hoje, preocupar-se para com aqueles que estão sendo perseguidos. Nós não estamos, muitas vezes, nos importando. Tem uma música antiga, me esqueço o primeiro nome dele, é alguma coisa Robortella, que diz: quem se importará com os perseguidos? Quem se importará com os que estão sendo destruídos? Pedro está dizendo: enquanto o fim não vem, cuide, ore, clame, hospede, sustente os que estão sendo perseguidos. Ah, pastor, mas eu não posso fazer muita coisa. Ore pelos cristãos que estão sendo perseguidos. Ah, mas está tão longe. Mas faz parte do teu corpo. Irmãos, é corpo de Cristo. Nós temos que começar a sair do nosso mundinho aqui e pensar: meu irmão, por mais que você nunca viu a cara de nenhum crente perseguido no Irã,
mas é corpo de Cristo. Nós temos que começar a entender esta dor que o próprio Senhor Jesus está sentindo por ter seus filhos sendo perseguidos. Pedro está dizendo aqui que a igreja, enquanto o fim não vem, tem que clamar uns pelos outros, tem que orar uns pelos outros. E por fim, Pedro vai dizer aqui, a última atitude que nós devemos fazer é servir uns aos outros, com os dons que nós recebemos do Senhor, pela multiforme graça de Deus, como bons despenseiros. Se alguém proclama e fala do Evangelho, fale dos oráculos de Deus, fale da profecia, fale fielmente, fale com obediência aos mandamentos. Se alguém serve, que faça na força de Deus, não na força do seu próprio braço. Irmãos, nós precisamos nos despertar para que a nossa diaconia, para que o nosso serviço a Deus, para aquilo que fazemos para o nosso Deus, para aquilo que trabalhamos, para aquilo que somos chamados a fazer, seja feita com zelo, com dedicação. Irmãos, nós temos que ser zelosos. Enquanto o fim não vem, não sejamos nós sonhadores preguiçosos. Não vou trabalhar. O hino de número, não lembro qual é o número, acho que é o 115, eu acho. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, eu quero ser obreiro de valor. Trabalhe. O Senhor Jesus nos chamou para trabalhar. O que a mensagem da proximidade do fim deveria fazer em nós era ao contrário. Eu vou trabalhar. Está chegando o fim, eu tenho que proclamar libertação, eu tenho que anunciar para que Sodoma seja perdoada, para que sejam encontrados mais justos, para que Nínive alcance arrependimento. Nós temos que trabalhar, irmãos, nós temos que anunciar as boas novas. O fim está próximo. O que você vai fazer? Lhe dei 4 conselhos. Pedro nos deu 4 conselhos nesta manhã. Cabe a nós recebermos esta palavra e decidirmos sermos proclamadores de misericórdia. Senhor, a palavra profética está dada, mas eu vou trabalhar para que, se for possível, não aconteça. Mas se é para acontecer, eu vou trabalhar, eu vou proclamar, eu vou anunciar graça, eu vou anunciar misericórdia, eu vou anunciar compaixão, para que muitos possam alcançar misericórdia e não sejam contados entre os ímpios. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, para que possamos viver nesses últimos dias, fazendo o que é certo, fazendo o que nós fomos chamados a fazer. Então você, nesta manhã, não vai sair daqui hoje dizendo, bem feito. Não faça isso. Tem que morrer mesmo, tem que destruir mesmo. Não seja como Jonas. Não sejamos como Jonas, sejamos como Abraão. Amém? Quero convidar os irmãos a ficarem de pé. Nós vamos orar aqui, convidar os pastores para nós nos prepararmos para a ceia. E eu quero abrir a oportunidade para que, se alguém deseja nessa noite, nessa manhã, dar um passo de arrependimento, consertar-se com o Senhor, voltar-se para os seus caminhos, para que possamos juntos experimentarmos da ceia do Senhor com alegria, com retidão, e possamos estar celebrando esta importante ordenança que o Senhor nos deu. Então, vem aqui, peça para que você se apresente diante da igreja, diante do Senhor, diante do Espírito Santo, e dê uma corrigida, se for necessário e preciso, na sua vida. Alguém que deseja, antes de orarmos para consagrarmos os elementos, também que deseja se corrigir, deseja nesta manhã conceder perdão, tem alguém que machucou, tem alguém que feriu a alma, furou o coração. Hoje é manhã de amor intenso, hoje é manhã de amor que não falha, hoje é manhã de dar 490, hoje é manhã de 70 vezes 7, é manhã de nós liberarmos perdão entre nós. Tem alguém nessa manhã que deseja receber esta oração, que deseja se
corrigir, se deseja dar este passo em direção à vontade do Senhor, é o que nós precisamos fazer enquanto o fim não vem. O fim de todas as coisas está próximo. O que precisamos fazer é viver pelo menos esses 4 conselhos que Pedro nos deu nesta manhã. Se não houver, eu vou pedir aqui o pastor Jean para fazer essa oração, enquanto eu bebo uma água aqui, consagrando os elementos da ceia, e em seguida estaremos distribuindo o pão, distribuindo o vinho, e aqui os diáconos já podem se aproximar para que nós possamos preparar e distribuir a ceia. Senhor, nós estamos em Tua presença e nós te agradecemos pela palavra de despertamento nesta manhã, que possamos nós termos essa compreensão, que possamos amar, perdoar, que possamos interceder por todos aqueles que precisam, Senhor, das orações e das intercessões da igreja do Senhor. Agora, Deus, nós apresentamos esses elementos, o vinho, meu Deus, e o pão que compõe a mesa do Senhor, que representa o pão, o teu corpo machucado, e o vinho representa o teu sangue derramado por amor a nós. Consagra para que assim nós alcancemos a graça, a bondade e a cura diante da tua presença. Em nome de Jesus, nós oramos, te pedimos e te agradecemos. Amém.